meus amores, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira e estamos aqui para iniciar mais uma aula, não é isso? Então eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos trabalhar português e gramática, tá bom, turma? Então abre aí o teu livro integrado Eu Gosto. Um beijo para vocês, porque agora vocês irão ficar apenas com o som da minha voz, tá, turma? Aguarda aí! Então, turminha, voltamos e iremos iniciar a nossa atividade de hoje com a disciplina de português. Então, eu quero que vocês abram lá na página 52, tá certo? Onde iremos falar sobre sinal de pontuação. Vocês lembram, né, que segunda-feira tia explicou que eram para vocês realizar apenas a atividade da página 52 até a letrinha E, porque os sinais de pontuação nós iríamos ver numa próxima aula. Então, chegou esse dia, tá certo? Então, vamos lá entender os sinais de pontuação, tá certo? O ponto final, ele indica o fim de uma frase, tá certo? E aí, essa frase, quando termina com o ponto final, essa frase, ela é chamada de frase, né, declarativa, tá certo? Porque ela está declarando ou afirmando algo sobre algo que estamos falando, tá bom? Temos aqui também o ponto de exclamação. Nas frases, ela expressa alegria, tristeza, admiração, surpresa, medo, entre outras coisas, tá certo? A frase que é usada com o ponto de exclamação, ela é uma frase chamada de frase exclamativa, tá certo? Porque dentro dessa frase estamos expressando sentimentos, tá bom? O último é o ponto de interrogação, que é usado para expressar pergunta. Então, sempre que houver uma pergunta dentro de uma frase, eu irei utilizar, certo, o meu ponto de interrogação. E aí, essa frase ela vai ser chamada de frase interrogativa, tá certo? Então, vamos entender isso um pouquinho partindo daqui. Esse é o nosso ponto final, tá certo? O ponto final nada mais é que um pontinho, tá bom? E aí, ele é utilizado no final de cada frase, para indicar que aquela frase terminou, ok? E aí, só recapitulando, a frase que tem um ponto final, ela é uma frase chamada de frase declarativa, tá certo? Declarativa ou afirmativa, porque eu estou afirmando ou declarando algo sobre alguma coisa. Exemplo, vamos falar aqui, dar uma frase sobre uma bicicleta, né? Que foi o exemplo que a gente teve na nossa aula passada em gramática. Então, a frase que tia colocou foi o seguinte, né? Esta bicicleta, ela é vermelha. Ponto final. Então, eu estou declarando, eu estou afirmando que essa bicicleta, ela tem a cor vermelha, ok? Então, no final dela, eu usei o ponto final. Tranquilo, turminha? Aqui é o nosso ponto de interrogação, certo? O nosso ponto de interrogação, ele é escrito desta forma. E aí, eu uso o meu ponto de interrogação para fazer alguma pergunta. E aí, vamos lá voltar para a nossa aula de gramática de segunda-feira, onde tínhamos, né, aliás, de segunda não, de sexta-feira, desculpa, da semana passada, né? Onde tínhamos lá que formar uma frase, né, interrogativa, utilizando o boné. Então, a frase que tia vai deixar é essa. Este boné vermelho é seu? Então, eu estou formando uma frase e dentro dessa frase eu estou fazendo uma pergunta. Então, no final dela, eu vou usar o ponto de interrogação, tá bom? Porque é uma frase interrogativa, onde eu estou fazendo uma pergunta, ok, turminha? E agora, eu vou apresentar para vocês o nosso ponto de exclamação. Dentro do meu ponto de exclamação, eu vou utilizar para expressar sentimentos, tá certo? Então, quando eu utilizo esses sentimentos, no final dela, eu vou colocar o ponto de interrogação, porque a frase é uma frase exclamativa. E o exemplo que eu vou dar também é da semana passada, da pipoca, tá certo? Oba, que pipoca gostosa! Então, no final, eu vou colocar esse meu ponto de exclamação. E percebam que ao falar esta frase, eu estou expressando alegria, tá bom? Porque a pipoca, ela é gostosa. E eu expresso também no meu oba uma surpresa, tá certo? Então, desta forma que a gente utiliza esses três sinais, tá certo? Muito importantes, tá bom? Então, eu quero que vocês realizem a atividade de vocês com muito cuidado e atenção, ainda em português, tá certo, turma? Eu me adiantei um pouquinho. Vamos lá para português, na página 53, que é a página da atividade, tá certo? Que vai falar sobre isso. Primeiro quesito, coloque os sinais de pontuação, né? O sinal de interrogação, de exclamação e ponto final nas frases.
que diz assim, né? Quer brincar comigo? Isso é uma pergunta. Qual é o sinal que você vai utilizar? Então, preste atenção, tá bom? Adoro pular corda. Isso aqui, ele está dizendo algo, mas ele está expressando o sentimento, tá certo? No final, ele está dizendo, minha bola é nova. Então, ele está afirmando que a bola dele é nova. Qual é o sinal que você vai usar aí? Na outra, onde está a minha bola? Ele está fazendo uma pergunta. Qual o sinal iremos utilizar dentro desta pergunta, tá certo? Na de baixo, vou até a pracinha. Ele está afirmando que ele vai até um lugar. Qual é o sinal que ele vai utilizar aqui? E na última, ai, que tarde deliciosa. Ele também está expressando um sentimento. Então, qual será o sinal utilizado dentro desta frase, tá, turma? Segundo, desembaralhe as frases e pontue. Ou seja, as frases aqui, ela está embaralhada, tá certo? Vocês irão desembaralhar ela e vão pontuar. Vocês vão colocar aí o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou o ponto final, tá bom? Então, preste atenção. Então, temos aqui a atividade, tá certo? Da A e da B, do segundo quesito. No terceiro, forme frases interrogativas com as palavras andar e bicicleta. Então, você vai formar uma frase interrogativa. Lembrando, uma frase interrogativa é aquela que tem uma pergunta. Mas o que acontece? Vocês vão ter que fazer uma pergunta usando essas duas palavras, usando a palavra andar e a palavra bicicleta, tá certo? Então, e na letra B, vocês também irão formar uma frase interrogativa, vocês irão fazer uma pergunta, onde vocês vão usar essas duas palavras, tá certo? Não precisa fazer, não é para fazer, entendam. Não é para fazer duas frases, é para fazer uma única frase usando as duas palavras, ok? Quarto quesito, desembaralhe as frases e coloque o sinal de exclamação. Então, temos aqui uma frase na letra A e uma frase na letra B, tá certo? Vocês irão desembaralhar e no final vocês irão colocar, certo? O sinal de exclamação, ok? E aí embaixo temos a produção de um texto, né? Não iremos fazer isso porque o interessante seria fazer isso dentro da escola, né? Que é a página 53 e a 54. E aí, vamos terminar o nosso conteúdo referente a português, né? Dentro deste último conteúdo, tá certo, turminha? Então, vocês vão realizar as atividades de vocês com cuidado e com atenção, ok? Vamos agora para a gramática, tá certo? Abra um livro de vocês de gramática, na página 114, onde iremos falar de um outro sinal de pontuação, que no caso aqui é o travessão e os dois pontos, tá certo? E embaixo temos um texto. Vamos juntos fazer a leitura desse texto, tá? Lembra que antes de iniciar a leitura do texto, iremos ler o nome do nosso título. E observem, tá? Que o nome desse título, ele está começando por uma letrinha maiúscula, tá certo? Lembra que Tia falou que as letrinhas maiúsculas, elas iniciam também sempre dentro do título, né? Do nome que o autor deu para o título, tá certo? E sempre antes de alguma frase também. Então, vamos lá para o título, o médico e o louquinho. Vamos lá iniciar nossa leitura. O médico viu uma marca na testa do louquinho e perguntou. Observe que logo abaixo vem o travessão. O que foi isso? Ponto de interrogação. Porque sempre que acontece um ponto de interrogação, uma pergunta, aparece o nosso ponto de interrogação. O louquinho respondeu, 2 pontos, e embaixo travessão. Foi uma mordida. O médico não entendeu bem e voltou a perguntar. Mas quem mordeu você? O louquinho explicou. Eu mesmo. Você mesmo? Como? Subir num banquinho. Então, percebam que embaixo temos aqui, o louquinho respondeu, temos aqui 2 pontos, tá certo? E foi uma mordida, o travessão. Por quê? O que isso acontece? O que indica? Vamos lá entender, tá? O sinal 2 pontinhos, ele recebe o nome de 2 pontos num diálogo. Esse sinal indica que alguém vai falar dentro do texto, tá certo? Ou seja, dentro de um texto onde existe um diálogo, ou seja, uma conversa entre os personagens, quando aparecer esses 2 pontos, vai indicar que alguém, certo, vai falar alguma coisa, tá certo? Ou seja, ele indica que existe uma conversa, tá bom? Então, temos aí, ó, os 2 pontinhos dentro do nosso texto, que é esse que tá aí, tá bom? Dentro do nosso slide, tá? A tia colocou nessa imagem para ficar algo mais divertido para vocês. Logo depois temos aí a menina deitada sob o travessão, né? O sinal, né, que é esse tracinho, recebe o nome travessão.
No diálogo, ou seja, dentro de uma conversa, esse sinal é usado antes de uma fala, tá certo? Antes da fala de alguém. Vamos lá no nosso livro, na página 114, para observar isso. Observe, né, que quando vai surgir a pergunta, né, a conversa, acontece aí os dois pontinhos, percebam. O médico viu uma marca na testa do louquinho e perguntou, dois pontinhos. Então, os dois pontinhos indica que vai haver uma conversa entre os dois personagens, tá bom? Então, por isso surgiu os dois pontinhos. Logo abaixo tem o travessão, o sinal de travessão, que indica que alguém vai falar, que um dos personagens vão falar. Porque dentro desse texto, se você observar, nós temos aí dois personagens, tá certo? O médico e o louquinho, tá bom? E aí vai surgir a primeira pergunta, a primeira conversa. Então, o médico que faz a primeira pergunta, ele diz, né? O que foi isso? Então, percebam que antes dessa palavra, antes dessa pergunta, tem aí o sinal de travessão, que está indicando que alguém está falando, tá bom? Então, só recapitulando. Quando aparecer os dois pontinhos, indica que vai haver uma conversa, um diálogo entre os personagens, tá bom? E aí, quando aparecer esse travessão, esse traço, vai indicar que um dos personagens estará falando. Ok, turma? Então, temos aqui, ó, o louquinho respondeu dois pontos, né? Foi uma mordida, ele vai responder, aparece o travessão, tá bom? Sempre que há, como tia disse, quando vai aparecer a conversa, né, que vai surgir a conversa, aparece os dois pontinhos para indicar que os personagens vão conversar entre si. E quando aparecer o travessão é porque aquele personagem ele está falando, ele está dizendo algo, ok, turma? Então, vamos lá agora para a realização das nossas atividades, tá bom? Vamos realizar primeiro a nossa atividade da página 115, que diz o seguinte: observe a cena e leia o balão da fala. Que cachorro bagunceiro. Desculpa aí, tá, gente? Vamos lá ler de novo. Que cachorro bagunceiro. Então, no final aparece aí o sinal, né, de expressão, o sinal exclamativo, tá certo? Agora veja como é possível reproduzir a fala da mulher. A mulher disse: que cachorro bagunceiro. Então, observe que ela utilizou aí o sinal travessão, porque ela modificou a fala dela, tá certo? Ela está falando dentro da historinha, tá certo? Agora, você vai fazer o mesmo com estas cenas. Se quiser inventar nomes para os personagens, você pode. Então, na letra A, temos aí: que cavalinho bonito. Então, você vai botar aqui, ó, a fala do boneco, tá? Que cavalinho bonito. Lembra de colocar, você vai colocar a mesma frase, só que você vai colocar aqui o sinal de travessão. E no primeiro traço você vai colocar, né? O garoto disse, dois pontinhos, tá bom? A mesma coisa você vai fazer na letra B, tá certo? Na letra C e na letra D, tá bom? Vamos agora para a nossa página 116, que diz o seguinte: coloque os sinais de pontuação que estão faltando. Então, um menino pergunta para o pai. Lembra? Quando vai surgir a conversa, qual é o sinal que a gente usa? A gente usa os dois pontos ou o sinal de travessão, né? Aí o pai... pai, o que é que tem orelhas de porco e focinho de burro, rabo de porco e não é porco? Então, lembra que ele está fazendo aqui uma pergunta, ele está falando. Então, qual o sinal que vai ser utilizado logo no primeiro quadrado? E no último quadrado, qual o sinal que vai ser utilizado porque é uma pergunta, tá? Então, você vai observar tudo direitinho e colocar aí os sinais corretos, tá bom? Terceiro, leia a conversa da Marina com a Mônica. Você vai ler e depois você vai responder, certo? No seguinte: copie as respostas da Mônica usando os sinais de pontuação. Então, você vai utilizar os sinais de pontuação nas falas que Mônica teve, tá? E aí, você vai usar qual o sinal? O sinal dos pontos ou o travessão, tá bom? Então, presta atenção na tua atividade, realiza tudo com cuidado. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula, tá, turma?